Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Luísa, coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental da FAIP, o NUEMA. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para o nosso bate-papo comemorativo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o NUEMA da FAIP convidou 3 profissionais. O professor Dr. Rogério Zanardi Barbosa, graduado em Agronomia pela FAEF, ou seja, ele é um egresso do nosso grupo educacional. O professor Rogério ele tem mestrado e doutorado na área de drenagem e irrigação. Além dele, nós teremos outros 2 convidados. A professora especialista Nelma Matozinho, coordenadora do curso de Engenharia Civil da FAIP. E o nosso terceiro convidado é o professor mestre João Paulo Machado Mantovani, coordenador adjunto dos cursos de Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo aqui da FAIP. Em comemoração ao dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o professor Rogério se dispôs a estar com a gente e nós vamos estar fazendo algumas perguntas ao engenheiro agrônomo e professor Dr. Rogério nas condições do meio ambiente para esclarecimento para toda a população e, enfim, mais uma questão de conhecimento e conscientização de todos, né? Professor, a primeira pergunta que nós separamos para o senhor eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa importância de comemorar, de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, toda essa importância que o meio ambiente tem, não só na condição de produção, mas também na condição de conservação. Então, muito obrigado, né? Seja muito bem-vindo a esse dia tão especial que é o dia 5 de junho hoje. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado, João. Obrigado também, Nelma. Obrigado também à professora Maria Luísa, que hoje é a coordenadora do Núcleo do Meio Ambiente. E, primeiramente, a gente precisa saber, né, o que é o meio ambiente. O meio ambiente, no meu ponto de vista, envolve todo o ecossistema, né? Envolve as plantas, os animais, os micro-organismos e também nós, seres humanos, né, que estamos hoje presentes nesse ecossistema. E uma data importante para a comemoração do Dia Mundial, né, do Meio Ambiente é muito importante, né? Por quê? No meu ponto de vista, essa data ela passa a ser importante e ela é comemorada como se fosse o Dia da Vida, né? O meio ambiente ele é a vida, no meu ponto de vista, né, João? E é muito importante ter uma data para a gente comemorar o meio ambiente. Essa seria a minha resposta, né? O meu ponto de vista. Não sei se vocês têm outros pontos de vista, mas esse é o meu ponto de vista com relação à questão do meio ambiente. Professor, seja muito bem-vindo. Eu sou coordenadora da Engenharia Civil, como já lhe falei. Gostaria de estar agradecendo pelo professor, doutor, estar aqui conosco para comemorarmos esse dia, né? Eu acho muito importante. Seguindo as perguntas, eu gostaria de lhe perguntar quais os motivos para o plantio de árvores em áreas rurais e urbanas dentro do nosso Brasil ou mesmo fora. Bom, Nelma, é muito importante, né, a questão do plantio de árvores, né? Por quê? Porque a gente precisa plantar árvores. Por que é importante ter uma floresta na área rural? Por que é importante uma floresta urbana? Por exemplo, você que é coordenadora do curso de Engenharia Civil. O que a gente precisa pensar, né? Não só no ponto de vista da beleza, né? Que a floresta ela tem a sua beleza natural, mas a gente precisa também pensar no ponto de vista do meio ambiente, o ponto de vista ambiental, porque a floresta também ela é abrigo para a fauna e para a flora. Então isso é muito importante, né? A questão da gente preservar, da gente manter as florestas existentes, né? E aumentar as florestas urbanas, no meu ponto de vista, é exatamente esse. Tem a questão, né, de beleza, que a floresta ela é uma paisagem natural e bela, e tem a questão também, a questão ambiental, né? Que ela serve também de abrigo de fauna e de flora. Professor Rogério, para quem não sabe, professor Rogério é responsável pelas disciplinas de bacias e irrigação do grupo FAEF. E, professor, a gente sabe que práticas conservacionistas do solo, ela leva, além do aumento da produtividade agrícola, uma condição de ter um ambiente equilibrado. Então nós temos uma condição aí do ambiente físico, químico e biológico equilibrado. Então, dentro da experiência como docente, da experiência que a gente também sabe que o professor também é produtor rural, gostaria que o senhor falasse um pouco da importância do que, às vezes, o agricultor, nós não podemos ter ele como vilão.
e sim como um parceiro. Então, essa condição da conservação do solo para o meio ambiente, gostaria que o professor falasse dessa importância, de toda essa experiência. Essa pergunta do professor João Paulo, ela é muito importante, né? Essa questão do papel do produtor rural na conservação ambiental. No meu ponto de vista, João, o produtor rural ele tem esse grande desafio no nosso século XXI, que além dele se preocupar com a produção, em aumentar a produtividade para atender essa demanda crescente da população, ele também tem esse desafio da preocupação do meio ambiente. Então o agricultor ele precisa, além de produzir, ele precisa se preocupar também com o meio ambiente. E tá aí, né, esse exemplo dessas técnicas e dessas práticas conservacionistas de solo e de água, né? Então a gente tem várias técnicas, hoje existem várias práticas conservacionistas e, como você disse, né, uma das disciplinas que eu leciono lá na FAEF, na Faculdade de Garça, que é a questão de manejo de bacias hidrográficas, que envolve essa parte de conservação, né? Então existem várias práticas, sejam elas mecânicas, edáficas e vegetativas, que são interessantes os agricultores adotarem para fins de conservação. Então isso é muito importante, é uma pergunta muito importante a sua. Professor, eu gostaria de saber quais os impactos da contaminação na água no meio ambiente, porque a gente vê muitos problemas no Brasil, inclusive junto aos fatos das minerações que nós tivemos problemas seríssimos no nosso país, a gente ainda está trabalhando nesse setor também, ligado aos projetos também com a engenharia do meio ambiente, e eu gostaria de saber a opinião do professor. Bom, é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta até inclusive multidisciplinar, né, professora? Que ela envolve a área agrícola, envolve a área ambiental, a área civil também. Nós tivemos problemas recentemente, né? Nosso país sofreu um dos maiores desastres aí com relação ao rompimento de barragem. E no meu ponto de vista, né, o nosso papel como profissional é exatamente a conscientização, né, dessas pessoas com relação à questão de poluição da água, que a gente sabe que a água ela é um recurso natural, é finito, né? Então tem toda essa questão de poluição que a gente precisa levar em conta. A água, depois que ela é poluída, é um processo irreversível, muito difícil para despoluir essa água, né? Então nós temos vários exemplos aí que acontece no mundo de poluição da água, né? E é um processo muito complicado, porque a gente sabe que nós somos dependentes da água, né? E uma vez que ela está poluída, o processo é muito difícil, é muito oneroso para voltar essa água a ser potável novamente, não é verdade? Então é muito complicado mesmo. Seguindo com o nosso quiz de perguntas ao professor Rogério, nesse dia tão importante, o nosso 5 de junho, que reforça essa comemoração para a semana, né? E não só o dia do meio ambiente, toda essa conscientização que nós precisamos ter. Professor, o senhor falou muito bem dessas práticas mecânicas, como terraceamento, a condição de conservação do solo. Em cima disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do que está tão na moda, que é a questão da sustentabilidade. Né? A gente vê agricultura familiar, pequenos agricultores, enfim, a produção, principalmente hortifruti, que acaba tendo essa contribuição muito do agricultor familiar. Então, nesse eixo entre social, humano, econômico, esse eixo da sustentabilidade, qual que é a contribuição que a agricultura pode trazer? Então, João, a sua pergunta também é muito interessante, essa questão de sustentabilidade, né? E você saltou alguns eixos que são extremamente importantes. Quando a gente fala da questão de sustentabilidade, a gente não está falando somente da questão ambiental, mas também da questão social e econômica, né? Seria aquela condição de se sustentar, né? Então, sustentabilidade leva àquela condição de sustentar, aquela condição de pensar nas gerações futuras. Então, o agricultor, ele tem um papel muito importante nessa questão da sustentabilidade, no meu ponto de vista, porque realmente ele é o responsável, né, por essa questão de sustentabilidade. Nós sabemos que a agricultura, né, como ela sendo uma das áreas, né, que move o nosso país, eu acho que no meu ponto de vista o agricultor ele tem essa participação muito envolvida na questão da sustentabilidade. Muitas vezes é cobrado do agricultor essa questão de sustentabilidade, né? E o papel nosso é justamente o papel nosso, né, como profissional, e nosso também da faculdade
faculdade, falando como instituição também, é da questão de instruir esses agricultores, de conversar, né, de poder passar essas informações para os agricultores, principalmente agricultores familiares, né, que envolve toda essa questão de sustentabilidade. No meu ponto de vista é esse, João. Professor, eu gostaria de lhe perguntar como a coleta seletiva, gerenciamento de resíduos sólidos, pode colaborar com o meio ambiente? Ótima pergunta, professora. Essa questão de coleta seletiva, né, é algo que eu vejo desde quando eu entrei no Grupo FAEF, né? A FAEF, ela sempre se responsabiliza por essa questão da coleta seletiva. Eu vejo em outros locais também essa questão da coleta seletiva, e eu vejo ela como ela é muito importante, principalmente com relação ao meio ambiente e a questão da sustentabilidade também. Então, quando a gente fala de coleta seletiva, a gente está falando da seleção, né, desses materiais, então plástico, metal, resíduos orgânicos, e isso é uma preocupação que eu vejo bastante, não só na FAIP, mas na FAEF e todas as faculdades também do grupo. E isso é importante principalmente quando a gente fala de reciclagem, a questão de sustentabilidade, e no meu ponto de vista, isso também envolve vários cursos, né, professor? Envolve engenharia civil, envolve agronomia, envolve a parte ambiental também, e no meu ponto de vista isso é muito importante, e eu recomendo as instituições adotarem isso também, né, as pessoas também adotarem essa coleta seletiva para o ponto de vista ambiental e o ponto de vista sustentável também. Começar com um passo, né, professor? Isso. Quando uma pessoa começa, pega um papel do chão e põe no lixo, já é um passo. A gente tem que instituir isso como uma norma de dar continuidade. Com certeza, é isso mesmo. A gente precisa começar, né? O principal é começar. E a partir daí a gente vai ver que não é uma coisa tão difícil assim, né? Exatamente. Em cima do que a professora Nelma disse e o professor Rogério respondeu, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor, na condição da educação ambiental, porque acho que tudo que nós falamos, o gerenciamento, seguindo para a parte agrícola, a condição de compostagem de resíduo orgânico, ou seja, a ciclagem desse resto alimentar como um nutriente para próximos vegetais, nisso produzindo proteína e carboidrato, isso é maravilhoso. Entretanto, nós precisamos falar primeiro da condição de educação ambiental. Então, nós sabemos que a nossa cultura, infelizmente, né, se a gente pegar um passado, ela não traz isso em algumas disciplinas. Diferente do que o grupo FAEF, do que o grupo FAIP faz, da condição de trazer disciplinas em todas as engenharias. Eu falo isso porque acabei tendo a experiência. Então, você pega engenharia elétrica, por exemplo, que você tem ciências ambientais que trata com energias renováveis. Então, todas essas partes de uma educação ambiental. Seguindo nessa questão, o que o senhor acha? Qual que é o papel da educação ambiental na preservação? A gente sabe que o papel, mas como fazer de fato para que isso ocorra? Essa é a minha questão. Bom, esse papel realmente é muito importante, como você ressaltou, né? E o professor João Paulo também é professor dessa área de educação ambiental, e nós sabemos que as faculdades do Grupo FAEF, elas adotam essa disciplina, e essa disciplina faz parte do componente curricular dos alunos, né? E é muito importante o aluno pensar na questão ambiental também. Então, no meu ponto de vista, essa questão de educação ambiental, ela precisa começar lá desde do primário, né? As crianças precisam começar a aprender, né, a educação ambiental desde lá do início, e isso evoluindo, né, ao passo de chegar na faculdade, eles já terem uma noção do que é educação ambiental. Às vezes eu fico indignado quando eu vejo alguma pessoa na rua jogando lixo no chão, né? Eu acho um absurdo isso, né? Então isso também é uma falha na questão de educação ambiental que vem lá de trás, né? Às vezes a pessoa não sabe, né, o impacto que aquele material que ele joga no chão pode causar, né? Então isso é um papel da educação ambiental. A gente precisa educar os nossos alunos, né, para essa questão ambiental, e eles terem, né, essa ética, né, e essa cidadania, né, por questão principalmente desses resíduos, né? Joga lixo no chão, como que funciona a reciclagem. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Essa é a minha opinião. Professor, nós vemos aqui na nossa instituição, na FAIP, na FAEF, no grupo, todo um zelo em cima da relação humana com a natureza, a começar do nosso projeto Florescer,
que desenvolve toda uma relação dos alunos, do professor, com a planta do lado da sala. Porque esse projeto foi premiado e abordado muito bem, inclusive por Harvard e por outras instituições. É uma coisa que valoriza o meio ambiente ali, como um primeiro passo nosso educacional de procurarmos desenvolver essa relação das pessoas com a natureza, com as plantas, com o meio ambiente. E em cima disso, dessa visão de continuidade do nosso ensino, quais as ações o professor vê que nós podemos ter em nosso dia a dia para preservar o meio ambiente e dar continuidade nesse ensino para que o aluno sempre leve isso consigo? Excelente pergunta. Essa pergunta é muito interessante. E quais ações hoje que o nosso grupo, o Grupo FAEF, ele faz, né? E quais nós deveríamos dar continuidade e quais podemos pensar no futuro, né? Então isso é muito importante. Então eu vejo, por exemplo, o Grupo FAEF ter um coordenador do núcleo ambiental, né, exclusivo para cada faculdade. Eu acho isso um grande passo, professora. Eu acho isso muito bacana. Poucas faculdades pensam nisso e isso mostra que a faculdade ela está no ponto certo, ela está seguindo aquela direção correta. Então, ter esse coordenador, essa pessoa responsável por toda a questão ambiental, né, nas faculdades, isso já é um ponto inicial, aquele pontapé inicial que é de extrema importância. Então, por exemplo, hoje, né, esse coordenador do núcleo ambiental, ele é responsável, então, por coordenar essas práticas ambientais que a faculdade adota. Então, por exemplo, a coleta seletiva é uma delas, né? A compostagem também, a capacitação, a educação ambiental. Então, tudo isso, né, faz parte do coordenador. O coordenador do núcleo, né, de núcleo ambiental é responsável por isso. É o núcleo de educação ambiental. E isso é muito importante, né? A faculdade se preocupar com o meio ambiente e ver que o meio ambiente, né, ter essa sensibilidade de ver que o meio ambiente faz parte do componente curricular dos nossos alunos, nessa questão de educação ambiental. E nós precisamos também começar a pensar também na questão de divulgar isso mais para a sociedade, né? Nós temos uma estrutura muito grande e as pessoas precisam saber, né, que nós estamos aqui para acolher essas pessoas, para estar educando essas pessoas, para estar, né, informando. Então isso é muito bacana e a faculdade começa a pensar nesse sentido. Então eu vejo a faculdade crescendo muito nos próximos anos. Não sei se vocês têm esse mesmo ponto de vista, né? Temos também, com certeza. Eu acharia muito bom se cada aluno pudesse adotar uma árvore dentro do grupo. Eu acho que seria muito bonito para a gente transmitir, além daquilo do projeto Florescer, ampliar em cima do meio ambiente, o que aquela árvore desenvolve, o que ela pode contribuir e o que ele pode ter dessa relação. Porque a gente vê inúmeros trabalhos, inclusive de psicologia, trabalhando do homem em relação à natureza, dele estar entrando e se comunicando com esses seres que estão ao nosso lado, que nos seguem a vida toda e muitas vezes as pessoas não percebem. Professor, mais uma pergunta. Com relação ao nosso projeto Florescer, o que o professor vê com relação à valorização da relação do homem com a natureza, analisando a continuidade, como eu já falei, e sugeri que a gente vai estar sempre ampliando todo o nosso trabalho. Nada que a gente planta fica pequeno, a não ser que a árvore seja pequena, mas nem por isso ela deixa de adquirir toda a potencialidade dela mesmo pequena. Mas o projeto Florescer, o nome já fala, ele tem que estar sempre florescendo e crescendo. O que o senhor vê com relação aos valores humanos, a parte de formação do indivíduo que a gente pode interrelacionar com o meio ambiente, os alunos e a nossa faculdade? Muito bom esse bate-papo, né, pessoal? Muito
gratificante. É muito bom a gente conversar sobre isso. A questão do projeto Florescer, né, no meu ponto de vista, envolve não só a questão ambiental, mas envolve também a questão humana, né? O projeto Florescer, adotado pelas faculdades do Grupo FAEF, ela trabalha com as virtudes, né? Então a gente trabalha com toda essa questão das virtudes, da questão social, da questão humana, né? Na formação do profissional, né? Então os alunos, né, que estudam no Grupo FAEF, eles sabem dessas virtudes e a gente trabalha essas virtudes em sala de aula, né? Os alunos em sala de aula têm um ambiente agradável, tem a presença da planta, né, no meio ambiente, naquela sala de aula, e envolve toda essa questão não só ambiental, também de conscientização ambiental, e envolve também a parte social e humana, né, na formação dos nossos alunos. Eu acho isso muito legal. Professor, complementando essa questão, né, além da composição da nota da instituição, do Grupo FAEF, nós temos também no segundo bimestre a condição do projeto paralelo, né? Esse projeto paralelo, ele consiste um pouco maior na amplitude, não só relacionado à condição do meio ambiente, que a professora Nelma disse muito bem, mas ele segue numa condição também social, numa condição também humana. Nós temos inúmeros trabalhos e muito bem feitos pelos nossos alunos nesta condição do projeto paralelo. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que o Grupo FAEF, a importância que o Grupo FAEF dá nessa condição de conservação, nessa condição de sustentabilidade. O senhor já falou em relação ao projeto Florescer, mas pegando de gancho o próprio projeto paralelo, esse próprio lugar que nós estamos hoje gravando aqui, né, que é uma área dentro da FAIP aqui de Marília. À esquerda nós temos a biblioteca, o pessoal vai estar mostrando nas imagens aí que todo ponto nós temos uma coleta seletiva do lixo, né, classificação desse lixo. Então, professora, para quem não conhece a instituição de fato, né, primeiro o convite deles virem. E gostaria que o senhor falasse específico desse projeto paralelo. Bom, então como o João comentou, né, o professor João Paulo comentou, essa questão da faculdade se preocupar, né, com a questão ambiental, com o meio ambiente, e inclusive atribuir isso na questão da matriz curricular, né? Então nós temos hoje o projeto Florescer e nós temos também o projeto paralelo. Então os nossos alunos do grupo FAEF, eles têm esse empenho, né, e eles formam um profissional diferenciado para o mercado de trabalho. Eu acho que essa é a questão, né? A formação de um profissional diferenciado, um profissional que se preocupa com a questão ambiental, né? Não somente a questão de produção, né? A questão que faz parte da grade curricular de cada curso, especificamente de cada curso, mas também esse diferencial da questão ambiental. Então isso, no meu ponto de vista, é muito interessante, não só a questão do projeto Florescer, mas a questão do projeto paralelo, onde nós atribuímos uma nota, né, para aquele aluno que que tem esse diferencial desse projeto, né, professor João Paulo. Isso é muito importante e a faculdade ela adota várias medidas pensando no meio ambiente. Por isso que é legal, né, inclusive até essa nossa matéria, né, falando sobre o meio ambiente. É isso daí. Gostaria também de complementar o professor, falando que o projeto paralelo atribui ao aluno a condição de pensar. E eles têm mostrado trabalhos completamente inovadores e com grande vínculo ao setor ambiental, de preservação e de trabalho com a natureza em excelência, que eles procuram trabalhar. Os da engenharia civil, que eu sou responsável como coordenadora, eu tenho observado que mesmo agora nós estamos nessa fase nossa de nos relacionarmos mais via internet, eles tomaram o zelo de manter tudo isso com afinco para demonstrar que eles têm no seu íntimo toda essa formação, principalmente os alunos do final do curso, que estão aí já quase para se formar. E isso nos engrandece e nos deixa satisfeita de ver que nós estamos contribuindo com a sociedade, formando profissionais que dão alto valor para o meio ambiente.
É isso Legal. que eu gostaria de falar. Ah, professor. bacana, muito bom. As minhas palavras finais são essas, só complementando, né? Além de trabalhar toda a questão ambiental, o Projeto Paralelo também ele trabalha com a questão da criatividade, né? É muito legal trabalhar num local que se preocupa com o meio ambiente. Isso é muito gratificante, né? Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite de todos. Obrigado você que está assistindo também. Vou passar a palavra final aqui para o professor João Paulo. Eu só tenho a agradecer a professora Maria, a professora Nel, o professor Rogério por essa oportunidade aqui, a toda a instituição do Grupo FAEF, né? Hoje o Grupo FAEF é composto por 4 universidades, nós temos a FAIT de Itapeva, nós temos a FAIP, que é aqui de Marília, onde nós estamos gravando esse quiz maravilhoso que foi com o professor Rogério, né? Nós temos a Faculdade de Garça, que é a genitora FAEF, e nós temos também a EduVale, que é no Mato Grosso. Professor, em nome da instituição, eu agradeço a participação do senhor, né? E sobre só uma complementação em relação ao projeto paralelo, a faculdade ela não forma só profissionais, seja da área de educação física, seja da área de engenharia, ela forma ser humano, né? Ela forma pessoas que vão encontrar um mercado de trabalho competitivo, onde às vezes por questões de ética ou por questões sociais ela não acaba tendo uma contratação. Então eu vejo para você que queira ingressar numa instituição, além do ensino, que é extremamente importante, a visão social, a visão ambiental. E essa semana, esse dia 5 de junho, é um dia extremamente importante para ressaltar tanto a importância quanto a continuidade dessa questão ambiental. Então eu aqui como docente do Grupo FAEF tenho muito orgulho dessa condição de estar lidando com metodologias, de estar lidando com o ensino voltado para a condição humana, não só para a questão específica de cada curso superior. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. E até logo mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e aproveitado todas as informações que nós tivemos hoje compartilhadas aqui neste bate-papo comemorativo ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O Grupo FAEF, nessa iniciativa, demonstra a sua preocupação com a formação integral dos nossos alunos e também da parte ambiental.